Olá, amigos e amigas que acompanham com a gente aqui o nosso canal do Fluxo Ensino. Eu sou a professora Stefânia Rossignoli, estou tratando com vocês também a parte de ética e estatuto da OAB, ou seja, a parte que é focada para quem vai fazer mesmo a prova, o exame de ordem. Pessoal, o direito é muito dinâmico, modifica muito de uma hora para outra. Há alguns dias atrás, preparei para vocês aqui uma aula de ética e estatuto, falando da parte de exercício da advocacia, também falando das incompatibilidades e impedimentos para o exercício da advocacia. No dia seguinte, foi sancionada a Lei 14.365 de 2022, que realizou diversas alterações no Estatuto da OAB e algumas nessa parte que a gente havia tratado na aula de advocacia, exercício da advocacia, impedimentos e incompatibilidades. A aula não ficou errada, né? Não há nada lá na aula que foi alterado pela lei. Então, se você não assistiu, assista a essa aula primeiro, para depois voltar aqui nessa aula de hoje. Então, clica no card aqui em cima e vai para a aula em que eu trabalhei com vocês a parte de exercício da advocacia, impedimentos e incompatibilidades. Aquela aula não está errada. Eu apenas vou trazer aqui alguns complementos que a lei trouxe, né? A lei não modificou, a lei não alterou artigos nessa parte, especificamente nessa parte de exercício da advocacia, incompatibilidade e impedimentos, não houve alteração, houve acréscimos, então, que representam modificações, né, dentro do estatuto. Mas essa aula de hoje aqui, essa nossa aula de agora, ela vai ficar como um complemento da aula que você já assistiu aí na semana passada. Se não assistiu, vai lá para poder assistir. Bom, vamos lá. No que diz respeito à parte de atividade de advocacia, a gente teve alguns acréscimos bem interessantes e que reforçam a importância da advocacia, não apenas na parte judicial, na parte processual. Eu comentei isso aqui com vocês nessa nossa aula, né, de atividade de advocacia, que é muito importante ter em mente que a atividade de advocacia não é só contencioso, não é só processo contencioso, né? Existe a questão da diretoria jurídica, existe a questão da assessoria jurídica, e essa reforma, né, essa alteração, ela tocou no ponto primeiro da parte de processo administrativo. Muito importante saber que nos processos administrativos a presença do advogado também é relevante e muitas vezes obrigatória. Porque se você tem um acompanhamento de assessoria jurídica num processo administrativo, ora, é preciso a presença do advogado. Então, a Lei 14.365, ela criou esse parágrafo 2º-A no artigo 2º. Então, para começo de conversa, né? Foi incluído esse parágrafo 2º-A no artigo 2º. E ele vai dizer o seguinte: no processo administrativo, o advogado contribui com a postulação de decisão favorável ao seu constituinte e os seus atos constituem munus público. O parágrafo 2º é o que falava no processo judicial. O advogado contribui com a postulação de decisão favorável ao seu constituinte, os atos constituem munus público. Eu expliquei para vocês na nossa aula, né, a qual eu me remeti aqui, que o advogado tem uma função pública, né? Ele exerce uma função pública, ele não é um funcionário público, a não ser que ele seja um advogado público, mas em regra ele não é um funcionário público, mas a sua atividade significa uma função pública, um munus público, como está aqui nesse texto de lei para vocês. Então, esse parágrafo 2º-A, ele é quase idêntico ao parágrafo 2º, só que ele fala sobre o processo administrativo. O parágrafo 2º, ele mencionava apenas a questão do processo judicial. Importantíssima essa alteração para mostrar que a presença do advogado nos processos administrativos também é fundamental. Então, é preciso que o advogado participe também dos processos administrativos e nos processos administrativos ele exerce a mesma função pública que ele exerce nos processos judiciais,
né? Então, como eu disse para vocês, advogar não é só processo contencioso judicial e nem processo de jurisdição voluntária, mas que seja processo judicial. No processo administrativo, eu também tenho a presença do advogado, muitas vezes como obrigatória, né? E aí, quando obrigatória, ele vai constituir também um munus público, ok? Dentro dessa atividade de advocacia, o artigo, foi criado esse artigo 2º A, então não vamos confundir, tá, pessoal? Aqui é parágrafo 2º A, que foi colocado no artigo 2º. Aqui é artigo 2º A. Ficou meio confuso, né? Essa numeração aqui, essa forma de numerar os artigos do Estatuto. Aqui é artigo 2º A, que vai dizer para a gente o quê? Que o advogado pode contribuir com o processo legislativo e com a elaboração de normas jurídicas no âmbito dos poderes da República. Aqui, pessoal, foi mais uma questão assim, né, do legislador querendo atender um certo lobby da OAB para colocar a possibilidade do advogado participar da elaboração das normas jurídicas. Pessoal, a gente sabe que na prática os parlamentares eles são assessorados por advogados quando vão criar os seus projetos de lei, quando vão votar, quando vão discutir projeto de lei. Todo parlamentar tem assessoria jurídica. Isso é fato. É impossível um parlamentar não ter assessoria jurídica. E é importantíssimo que os parlamentares tenham assessoria jurídica. Afinal de contas, nós no ensino jurídico, nós que somos bacharéis em direito, e aí não só os advogados, mas os bacharéis em direito em geral, estudamos processo legislativo. Estudamos, a gente tem conhecimento técnico para participar dos processos legislativos. Então, assim, seria até talvez interessante colocar que o advogado deve, né, contribuir, uma coisa um pouco mais imperativa aqui. Mas não ficou uma obrigatoriedade da presença do advogado, mas ficou essa possibilidade, essa, vamos dizer assim, esse conselho, né? Aqui o legislador está dando um conselho e dizendo que o advogado pode contribuir no processo legislativo, mas ele acaba que assim, pelo menos no mínimo algum bacharel em direito vai ter uma participação como assessoria jurídica nos gabinetes de representantes do Poder Legislativo, isso é fato, ok? E a gente também vai ter a gente também teve aqui nessa modificação da lei de 2022 um acréscimo de um parágrafo 4º no artigo 5º do Estatuto da OAB. Então, a gente ainda teve o acréscimo, né, desse parágrafo 4º no artigo 5º, dentro dessa parte ainda do exercício da advocacia. O artigo 5º é o que vai falar que o advogado postula em juízo ou fora dele, fazendo prova de mandato. Então, o artigo 5º é aquele que fala que o advogado tem que ter procuração, né, para atuar representando o seu cliente, que ele tem que ter mandato, ele tem que fazer prova do mandato para representar o seu cliente. Aqui, esse parágrafo 4º, ele veio para identificar uma relação mais moderna entre advogado e cliente, em que muitas vezes você não formaliza com essa procuração, com esse mandato. Havia um certo exagero, né, no parágrafo 5º, mas ele estava ali no contexto da época da criação do Estatuto, né, em 1994. Agora, em pleno 2022, você já tem uma relação um pouco mais informal entre advogado e cliente, e é isso que o parágrafo 4º vem para trazer, né, de novidade. Ele vai dizer, acompanha a leitura comigo aí. As atividades de consultoria e assessoria jurídicas podem ser exercidas de modo verbal ou por escrito, a critério do advogado e do cliente, e independem de outorga de mandato ou de formalização por contrato de honorários. Então, o que esse parágrafo vai fazer é excepcionar a regra do CAPT, que fala que o advogado precisa sempre de mandato, né? O CAPT fala, o advogado postula em juízo ou fora dele fazendo prova de mandato. Então, eu precisaria de ter sempre uma procuração para postular, né, para fazer assessoria jurídica. Isso me lembra de um caso bem recente que eu tive de consultoria jurídica, né, de consultoria, em que eu me apresentei como uma pessoa que estava prestando consultoria
para o meu cliente, e aí a pessoa do outro lado, né, que era uma administradora de condomínio, me exigiu a procuração, e aí, no caso, eu tive que, né, de fato, pedir ao cliente para apresentar. Com essa nova regra agora, eu não precisaria mais de apresentar uma procuração formalizada, era só, né, mencionar essa nova, agora é só mencionar essa nova regra que está aqui ao lado de cá, né, de cá para vocês, e dizer que eu não preciso, já que estou prestando apenas uma consultoria jurídica que pode ser realizada de modo verbal e que não tem a necessidade da formalização de uma procuração. Perfeito? Essa modificação aqui é bem interessante e bastante reivindicada pelos advogados para que a gente adeque mesmo, né, à nossa realidade do século XXI. Bom, então essas foram as modificações no que diz respeito a essa parte de atividade de advocacia, tá? Vejam que não houve aí nenhuma grande mudança do que eu falei na aula passada, por isso que essa aula é um complemento daquela aula anterior. E na parte de incompatibilidades e impedimentos, o que a gente teve foi uma novidade para a possibilidade dos policiais, dos militares poderem advogar. Porque eu falei na nossa aula, né, anterior a essa que vocês já devem ter assistido, que os policiais, os militares, eles têm incompatibilidade. Então, eles não poderiam advogar de jeito nenhum. Aí agora a gente teve o acréscimo de 2 parágrafos no artigo 28 do Estatuto, que vai dizer o seguinte, acompanha a leitura comigo aqui. O parágrafo 3º. As causas de incompatibilidade previstas nas hipóteses do inciso 5 e 6 do caput desse artigo não se aplicam ao exercício da advocacia em causa própria, estritamente para fins de defesa e tutela de direitos pessoais, desde que mediante inscrição especial na OAB, vedada a participação de sociedade de advogados. E aí, olha só, vem o parágrafo 4º e vai dizer: a inscrição especial a que se refere o parágrafo 3º desse artigo deverá constar de documento profissional de registro na OAB, agora que vem a parte mais interessante, e não isenta o profissional do pagamento da contribuição anual, de multas e de preços de serviços devidos à OAB, na forma por ela estabelecida, vedada cobrança em valor superior ao exigido para os demais membros inscritos. Então, olha só, ele está permitindo aqui que essas pessoas do parágrafo dos incisos 5 e 6 do caput do 28 possam advogar, mas somente em causa própria. Agora, pagando a anuidade, pessoal. E aí, quem são essas pessoas do inciso 5º e 6º? Ocupantes de função vinculada direta ou indiretamente à atividade policial de qualquer natureza, militares de qualquer natureza na ativa. Então, ele coloca aqui, né, os policiais, atividade policial de qualquer natureza, então seja um escrivão, seja um delegado de polícia, seja qualquer policial, ou os militares, de qualquer também, patente, não importa, mas desde que esteja na ativa até, né, o dia 2 de junho, eles tinham incompatibilidade para o exercício da advocacia. E aí, na aula que eu expliquei mais detalhadamente para vocês a questão da incompatibilidade, eu disse, incompatibilidade, ela impedia de forma absoluta o exercício da advocacia. Agora, né, a partir do dia 2 de junho, com a entrada em vigor da Lei 14.365, essas pessoas poderão advogar desde que seja em causa própria. Só para causa própria. E aí eu já vi post de delegado de polícia aí nas redes sociais brincando, né? Que não vê a hora de se inscrever na OAB para poder requerer os suas prerrogativas, né? Meio que debochando assim dos advogados, né? Dizendo que o advogado adora fazer um desagravo e etc. Agora, é um exercício de advocacia limitado à causa própria, só que tem que pagar. Ele está dizendo, é uma inscrição especial que essas pessoas vão ter, só para poder advogar em causa própria, mas tem que pagar a anuidade normal, não pode ser superior, mas também não pode ser inferior.
Né? Na verdade, sim, ele não veda que seja inferior, mas vocês acham mesmo que a OAB vai cobrar menos dessas pessoas? De jeito nenhum. Ele está dizendo só que não pode ser maior do que o valor da anuidade normal, da anuidade da inscrição comum, vamos dizer assim, porque ele fala nessa inscrição especial. Pessoal, muito assim, quando eu li nessa modificação, achei que vai ser difícil a gente encontrar muitas pessoas aí, policiais, militares, que vão ter interesse em fazer a sua inscrição na OAB só para advogar em causa própria. Eu fiquei brincando, né? Vai ter que ter muito problema pessoal, né? Vai ter que ter muito caso contra telefonias, bancos, né? Que são as causas mais comuns que a gente advoga em causa própria. Vai ter que ter muito problema com a linha de telefone, com o banco, com cartão de crédito, com não sei mais o que, para poder compensar, pagar uma anuidade da OAB para advogar só em causa própria. Né? Então, assim, claro, nesse caso não é só, ele vai deixar de gastar com o advogado que ele teria que pagar, ainda vai receber a sucumbência, né, no processo, mas vai ter que ter muito processo, muitas questões pessoais, né, o policial ou o militar, para que compense ter essa inscrição especial e se valer dessa modificação da lei. Enfim, ele continuou chamando de incompatibilidade, né, porque há uma vedação, né, para o exercício da advocacia, e o que você tem aqui é apenas uma possibilidade de advogar em causa própria através de uma inscrição especial nos quadros da OAB. Tudo bem? Então, gente, essas são as modificações que a lei 14.365 de 2022 trouxe em relação a essa parte que eu já tinha tratado na aula anterior com vocês, tá? Então, eu estou mencionando aqui só essas modificações só para complementar a aula passada. Houve algumas outras modificações na parte de advogado empregado, na parte do processo disciplinar, em algumas outras situações, mas que a gente vai trabalhar em aulas específicas para isso. Tudo bem? Então, era só um complemento que eu queria trazer aqui nessa parte das modificações recentes. Isso mostra o quanto que nós, profissionais do direito, precisamos ficar atento às modificações legislativas, porque é tudo muito dinâmico, né? Mas aqui no Fluxo a gente vai estar para ajudar vocês a acompanhar essas mudanças. Então, não se esqueçam, vem com a gente e continue sempre seguindo o Fluxo. Grande abraço!